18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora o programa 18 horas, hein? Hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. Mais uma edição do programa 18 horas até às 7 da noite. Nos estúdios, Ari Guedes na técnica, o DJ Karime Leão e Carlos Júnior na apresentação. Wellington Lobão nos comandos lá da suíte do aplicativo Humano, enviando aí para todo o Brasil, ao vivo e a cores, o programa 18 horas via internet. Estamos juntos mais uma vez, começando mais uma vez aí, mais uma noite, mais uma edição do programa 18 horas. Karime, tudo bem? Tudo certo? Já nessa quarta, no meio da semana, né, Karime? É, meião da semana, tudo lindo, ótimo e maravilhoso. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos até as 7 da noite no programa 18 horas. E é claro, aquele salve para a galera do aplicativo Humano, que está aí nos comandos da operação, o nosso Wellington Trovão. Boa noite especial para vocês. Beleza. Quer conferir o programa 18 horas? 18horas.com.br, lá no site de jornalismo do 18 horas. E também no nosso canal do YouTube. Logo mais você pode conferir o programa de hoje e os outros também. É isso, Karime. Um alô também, uma boa noite para a equipe, né, de produção, né, os jornalistas aí que produziram hoje mais uma edição do 18 horas e a galera, o pessoal da Mix FM, o melhor mix do Brasil. Muito bem, agora 6 horas e 2 minutos. Karime, hoje foi um dia assim, né, que tá todo mundo na expectativa, né, ou pelo menos boa parte do mundo, claro, né, na expectativa, aguardando os resultados das eleições para presidente lá nos Estados Unidos da América. E todos sabem que a disputa está ali, né, acirrada, né, é o Biden, o Trump, eles estão correndo legal aí, mas uma coisa que eu não sabia, cara, é que o rapper, né, o cara é rapper, estilista também, ele é uma figura, né, que é o Kanye West, ele tava na disputa, né? Pois é, Carlão, que inusitado. Nesta terça-feira, o Kanye West votou nele mesmo para o cargo de presidente dos Estados Unidos, depois de uma longa campanha. É verdade, exatamente, teve campanha sim, tá? Marcada por declarações inusitadas e especulações de que ele poderia desviar alguns votos negros do democrata Joe Biden. E na noite de terça-feira, o cantor e também estilista, né, pareceu aí admitir que sua corrida eleitoral em 2020 tinha terminado, mas sugeriu que a sua jornada não havia acabado. Ele aposta suas fichas para a campanha em 2024. Anteriormente, o rapper tuitou que estava, abre aspas, votando pela primeira vez na vida para presidente dos Estados Unidos, para alguém em que realmente confio, né? Alguém em quem eu confio, que sou eu mesmo, ele falou. Fecha aspas. Modesto também, legal, né? West, de 43 anos, teve o seu nome incluído nas cédulas presidenciais em alguns estados, embora não nos decisivos, né? Como Flórida, Pensilvânia e Michigan. Ele passou as últimas semanas instruindo os seus seguidores sobre como votar nele caso o nome dele não estivesse na cédula e fosse necessário escrever. Bom, e a esposa dele, né, Karime? Ela é bastante conhecida. Se vocês não conhece ele, a esposa dele é bem provável, que é a Kim Kardashian, né? Ela não apoiou a campanha do marido. West, que já foi aí um dos principais apoiadores do presidente republicano Donald Trump, fez um empréstimo de 6 milhões e 700 mil dólares. Olha aí, é uma campanha pesada para a campanha dele aí, gastou um dinheirinho, hein? Pois é, e por isso que ele passou aí as últimas semanas ensinando os seus seguidores como votar nele. Bom, West, ele é vencedor de 21 Grammys, tá? E chegou a declarar que sofre de transtorno bipolar em 2018. Se bem que 6 milhões para ele deve ser R$6 para mim. Deve ser um pouquinho, né? Essa grana toda. Verdade. Mas quem sabe, tá? E ele apostando agora as fichas para 2024, Bora lá. 6 horas e 5 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Estamos juntos, hein? Mais uma vez nesta quarta-feira até às 7 da noite. Mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil.
Você está ouvindo 18 horas. Bom, e 24 horas depois do término da eleição, o nome do futuro presidente dos Estados Unidos ainda está indefinido, né? Ainda não terminou, mas já está indefinido. A disputa é acirrada. Até o momento não se sabe se o republicano Donald Trump será reeleito ou se o democrata, né, o Joe Biden, será o novo inquilino, né, o novo morador da Casa Branca. A apuração está apertadíssima, com leve vantagem aí, né, até o momento para Biden. Pois é, Carlão, e pelo jeito ainda vai demorar para sair o resultado final. E antes mesmo de terminar a contagem dos votos, a equipe de Trump avisa que vai pedir recontagem dos votos e que vai adiar ainda mais o anúncio aí do vencedor. Com isso, lógico. E se fosse aqui no Brasil, o resultado já teria saído antes das 8 da noite de ontem, porque aqui, né, é online, né, o voto é rapidinho e lá não, lá é no papel. Então, já haveria, inclusive, né, candidato pedindo impeachment do vitorioso, já estaria mó bagunça, né? Mas a gente já saberia o resultado. Já saberia, né, o resultado. Porque essa é a realidade das eleições no Brasil, né? Sempre tem esses conflitos aí, também lá não vai ser diferente, não. Pô, já tá tendo, né, durante a contagem dos votos. Bom, o fato é que, assim como aqui no Brasil, né, no restante do mundo, o quadro eleitoral dos Estados Unidos está dividido também, né? Sem maioria ampla para nenhum lado, né? Isso acaba, é claro, acirrando mais a disputa. Bom, o fato é que o presidente dos Estados Unidos, né, tem uma grande influência, com certeza, no mundo todo, porque os Estados Unidos é uma das potências mundiais, né? Decide e orienta muita coisa aí para o resto do mundo. Então, portanto, essa expectativa aí em torno de quem será o vencedor e quem será o presidente dos Estados Unidos por mais esse período aí de 4 anos. Exato, né, Carlão. Então, estamos todos ligados, afinal de contas, é uma potência, né? É a potência mundial. Aqui, ainda mais aqui no Ocidente, é lógico, né? São duas visões bem diferentes, né? São dois opositores, digamos assim. Biden de um lado, Trump do outro, tem visões distintas sobre vários assuntos, e a Covid, a pandemia, foi também um deles, um dos assuntos em que os candidatos mais se digladiaram durante toda a caminhada eleitoral. Bom, o que nos resta é o quê? Aguardar o anúncio final, que pode demorar dias, viu? E quem sabe até semanas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e aqui no Brasil, há 11 dias das eleições municipais, em que serão escolhidos aí os prefeitos e vereadores de mais de 5.000 municípios, o Tribunal Superior Eleitoral fechou acordo, com a instituição Transparência Eleitoral Brasil para realizar missão eleitoral no pleito deste ano em todo o país. Pelo acordo, os observadores nacionais vão ter acesso às instalações do tribunal e dos tribunais regionais eleitorais. Vão ter acesso também aos locais de votação para acompanhar o processo, respeitando, é claro, todos os protocolos sanitários e todas as outras condições e requisitos definidos pelo TSE. E no fim aí das eleições, os observadores vão elaborar um relatório com dados, conclusões e recomendações, incluindo análise de tudo o que foi realizado durante o período das eleições. 18 horas. Olha, 2 assuntos, dominam as redes sociais desde ontem. Nós já falamos, inclusive, é a eleição para presidente dos Estados Unidos. E o outro é o caso da jovem Mariana Ferrer, que repercute e movimenta não só as celebridades de plantão, né, como instituições em todo o país. E aqui no Amazonas, a Assembleia Legislativa do Estado também decidiu se manifestar o seu apoio à jovem influencer, que foi vítima de estupro. O assunto foi tema de pronunciamentos durante a sessão plenária da Assembleia desta quarta-feira. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou a sessão e traz pra gente os detalhes. O julgamento do caso da digital influencer Mariana Ferrer, sentenciado como estupro culposo, foi tema de pronunciamento na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Amazonas desta quarta-feira. A Assembleia decidiu manifestar apoio à jovem e divulgou uma nota de repúdio, citando a humilhação pela qual a influencer foi submetida durante o julgamento do caso de estupro. A presidente da Comissão da Mulher da ALEAN, a deputada estadual Alessandra
Alessandra Campelo, afirmou que não podemos nos calar diante do absurdo que aconteceu com Mariana e que, infelizmente, é um retrato da realidade de muitas mulheres. Eu fiquei estarrecida, chocada mesmo, né, ao ver, assistir nas redes sociais trechos do julgamento onde a moça que já foi estuprada, ela é covardemente humilhada, né, num julgamento onde 3 ou 4 outros homens que participavam simplesmente ficam calados, enquanto um advogado a humilha, fala as piores coisas possíveis. E eu costumo dizer que a mulher, ela não é estuprada só no ato violento do estupro, no crime. Ela é estuprada depois, quando ela tem que ficar se justificando, se explicando. E é por isso que tantas mulheres em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo sofrem esse tipo de violência e não denunciam, porque quando nós denunciamos, nós passamos de novo pela violência. O presidente da casa, o deputado Josué Neto, também manifestou apoio ao caso Mariana Ferrer e afirmou que, como um homem público, não podemos enxergar o acontecimento como esse como algo comum. Mas como homem público, nós temos, homens públicos, a obrigação de trabalhar para que esse tipo de acontecimento não seja corriqueiro, não faça parte do nosso cotidiano e que nós não possamos nunca enxergar tais acontecimentos como coisas normais, porque não são normais. Quem também manifestou apoio à digital influencer vítima de estupro foi o deputado Sinésio Campos, que afirmou que, como homem e pai de 3 filhas, abomina qualquer ato de violência contra a mulher. Eu abomino qualquer tipo de violência contra a mulher. E o estupro, não só de vulneráveis, mas como o caso dela, tem que ser repudiado. E dizer que a lei tem que ser muito mais rígida. Tem que fazer lei mais rígida para punir esses arautos do crime, da violência e do estupro. Agora, achando que o dinheiro podia comprar tudo. Desde que imagens do julgamento foram divulgadas pelo Intercept, famosos, autoridades e várias outras pessoas têm criado uma espécie de rede de solidariedade e justiça em torno da vítima. Mariana foi vítima de estupro em 2018, mas o suspeito foi absolvido em uma sentença inédita que afirma que ele não teve a intenção de cometer a violência. Nesta terça e quarta-feira, o assunto com a hashtag estupro culposo associado ao caso foi o assunto mais comentado das redes sociais. Nathalie Moraes para o 18 horas. Falar o quê sobre esse assunto? É triste. Mais uma vez a história se repete. Essa é a história da sua mãe, da sua avó, da sua madrinha, da sua tia, da sua filha. Não tem como falar sobre isso e não ficar extremamente revoltada e até emocionada, mas vou ter números. Eu vou puxar aqui um livro de uma brasileira historiadora, Mary Del Priore. E na abertura do livro dela, do livro Sobreviventes e Guerreiras, uma breve história da mulher do Brasil de 1500 a 2000, ela escreve o seguinte: enquanto você lê esse livro, a cada 2 horas, uma mulher é assassinada. É assim que a historiadora Mary Del Priore começa o livro. Uma obra essencial para você entender o porquê, até hoje, é fundamental discutir e principalmente lutar pela igualdade de direitos para o gênero feminino. Apesar do Brasil já ter tido uma presidente e 45% dos lares serem comandados por mulheres, isso segundo pesquisa do IPEA de 2018, a brasileira continua sendo agredida, desqualificada, perseguida e insultada. Vivemos uma época de transição, onde o patriarcado e o machismo, raízes desse século de desigualdade, são combatidos pelo feminino e pela cultura contemporânea. Mas, para que uma nova ordem social se torne realidade,
É preciso procurar no passado as raízes de todo esse acontecimento, de tudo, né, do passado, porquê, né, deste poder dos homens sobre as mulheres e, sobretudo, aprender com elas como se fizeram ouvidas. A história mostra que a brasileira sempre procurou se reinventar, achar um espaço e, sobretudo, resistir. 6h15 em Manaus. Boa noite para você em 100,7 no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. O aumento abusivo no preço da tarifa de energia elétrica voltou a ser tema de discussão de deputados estaduais. Wilker Barreto pede que deputados votem um projeto de decreto legislativo para derrubar uma decisão do governador, que é o Wilson Lima, que aumenta em 10% o preço da conta de energia elétrica aqui no estado do Amazonas. Pois é, Carlão, o problema é que não teve quórum na Assembleia Legislativa hoje e ninguém votou a proposta. Vamos conferir na reportagem de Cíntia Blink. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, chamou de descaso com o patrimônio do consumidor o decreto do governo do estado do Amazonas, que fez a conta ficar 10% mais cara por conta da cobrança do ICMS da geradora de energia. Foi o que revelou o deputado Wilker Barreto na Assembleia Legislativa do estado do Amazonas. O parlamentar cobrou que o projeto de decreto legislativo, de autoria dele e do deputado Dermilson Chagas, que dá fim aos efeitos do decreto estadual que aumentou o preço da conta de energia dos amazonenses, fosse votado na sessão desta quarta-feira. O que eu quero, senhora presidente, é que esta casa possa, pelo menos uma vez, ir ao encontro, não de encontro, ir ao encontro do povo, cancelando os efeitos, Serafim, deste decreto que sangra todo mês o Amazonas. O problema é que hoje, quarta-feira, a Assembleia não votou nem o projeto de decreto legislativo e nem projeto nenhum, já que não teve o quórum mínimo necessário de 13 parlamentares. Estavam presentes na sessão desta quarta-feira na ordem do dia, ou seja, na hora da votação, os deputados Sinésio Campos, Josué Neto, Alessandra Campelo, Fausto Júnior, Serafim Correia, Augusto Ferraz, Felipe Souza, Álvaro Campelo, Belarmino Lins, Dermilson Chagas e delegado Péricles. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Bom, agora a gente fala de economia, porque mesmo em tempo de pandemia, o mercado imobiliário do Amazonas comemora aí desempenho milionário no terceiro trimestre de 2020. Exatamente, Carlão, e já acumula crescimento de 25% em relação ao ano passado. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Os meses de julho, agosto e setembro foram destaque no encontro de associados do mercado imobiliário do Amazonas. O setor comemorou no último trimestre de 2020 um faturamento de 297 milhões de reais. No acumulado do ano, o mercado já faturou 723 milhões. Se comparado ao mesmo período do ano passado, onde o mercado contabilizou 578 milhões em vendas, houve um crescimento de 25%. Os dados são da pesquisa dos indicadores do mercado imobiliário e foram apresentados nesta quarta-feira pela ADEME, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas. A projeção para fechamento do ano é chegar ao valor de R$1 bilhão, um crescimento de 23% se comparado a 2019, ano em que o mercado faturou 814 milhões de reais. Albano Máximo, presidente da ADEME no Amazonas, lembra que o setor só conseguiu manter a previsão de crescimento feita ainda no ano passado devido a uma mobilização do setor. Que é no sentido de promover técnicas e sistemas, e o governo federal ter decretado que a gente era a indústria prioritária, que não poderia parar, nós estamos conseguindo atingir esse mesmo valor que a gente achou que ia conseguir. Então, é surpreendente o que a gente está conseguindo, o mercado reagiu muito bem, o setor de construção a nível nacional, ele está levantando os empregos, né? Está puxando os empregos, e isso para a gente é um orgulho muito grande, pelo trabalho que foi desenvolvido a nível nacional.
Henrique Medina, diretor da ADEME, explica que os imóveis do segmento econômico foram os mais vendidos no período. São aqueles imóveis que são vendidos para a família a partir de R$ 1.600 até R$ 7.000, que são imóveis Minha Casa Minha Vida, imóveis financiados através de recursos do FGTS. Então, esses imóveis certamente são os que estão sendo mais vendidos até agora. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, as empresas do Simples Nacional já podem parcelar débitos tributários. A informação foi anunciada pela Receita Federal nesta quarta-feira. Olha aí, podem ser parcelados débitos apurados pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e contribuições devidos pela microempresas, ou seja, pelas microempresas e empresas de pequeno porte. O pedido do reparcelamento deve ser feito exclusivamente por meio do site da Receita Federal na internet, acessando o portal ECAC ou portal do Simples Nacional. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas 20 minutos em Manaus. Você está no melhor Mix do Brasil, programa 18 horas até às 7 da noite desta quarta-feira. E nós vamos agora abrir a playlist do 18 horas com Dua Lipa, que liberou aí uma nova parceria musical. Dessa vez com a cantora Angeli. Dua Lipa lançou a faixa Fever. Então vamos abrir a playlist de hoje aqui do 18 horas com Fever. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas 23 minutos, você no melhor Mix do Brasil. A primeira, hein? Abrimos assim a playlist. Dua Lipa e Angeli com Fever. Mix. Olha, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite e madrugada, hein? Esta noite de quarta-feira. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão do tempo, segundo o Climatempo, é de períodos de chuva, a qualquer hora, durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 80%. Agora 6h24, boa noite. Mix. Olha, agora uma notícia boa, hein? Você lembra da história da pequena Isadora Turi, que mostramos aqui no 18 horas? A gente falou já, A família da pequena, de apenas 2 anos de idade, diagnosticada aí com atrofia muscular espinhal, comemorou nas redes sociais a vitória, olha aí, que bacana, que lindo. Na justiça que garante aí a complementação do dinheiro para a compra do medicamento Zolgensma, que é o remédio mais caro do mundo, olha aí. Pois é, Carlão, a família conseguiu R$9.500.000 depositados pela União na conta bancária destinada ao tratamento da menina por meio de uma liminar. A repórter Nathalie Moraes conversou com as familiares da pequena Isadora Turi e traz os detalhes pra gente agora. A família de Isadora Turi, a bebê diagnosticada com atrofia muscular espinhal, conseguiu a complementação na justiça para a infusão do medicamento Zolgensma, o remédio mais caro do mundo, específico para o tratamento de crianças com a doença. Com a alta do dólar, o medicamento passou a custar mais de R$12 milhões, valor que a família estava tentando arrecadar por meio de rifas, doações e campanhas virtuais. Porém, a família de Isadora arrecadou apenas R$2,5 milhões e passou a buscar na justiça a infusão do remédio. E a resposta veio nesta terça-feira. A infusão do medicamento será pago pela União. A mãe de Isadora, Isabela Turi, comemorou a conquista com muita emoção. Festa de alegria, de comemoração, de gratidão, principalmente gratidão a Deus e a todos vocês que fizeram parte dessa grande luta pelo Zolgensma para Isadora, pela grande luta pela vida dela, todas as contribuições em dinheiro, em compartilhamento, em oração, tudo foi muito bem-vindo, tudo isso fez parte para que nós chegássemos até aqui e hoje nós conseguimos, gente, nós conseguimos, graças a Deus, nós conseguimos a complementação pela justiça do valor para comprar o medicamento já foi comprado, nós esperamos uma média de 15 a 20 dias para que a Isadora receba essa medicação. Considerado o medicamento mais caro do mundo, o Zolgensma está disponível apenas nos Estados Unidos. Uma dose
dose do remédio custa aproximadamente 2,2 milhões de dólares, o que no início da campanha era equivalente a 9 milhões de reais. Porém, com a alta do dólar, passou a custar mais de 12 milhões. Isabela Turi, a mãe de Isadora e a bebê, estão em Curitiba, no Hospital Pequeno Príncipe, que é referência aqui no Brasil no tratamento de crianças com AME, aguardando pela chegada do medicamento e para assim recomeçar uma nova vida. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. Novembro é o mês azul dedicado à conscientização para o diagnóstico precoce e tratamento do câncer de próstata. O principal problema do câncer de próstata é que é uma doença silenciosa no início, pois surge aí uma região da próstata que não costuma causar sintomas. Conforme a doença progride, aí sim é que aparecem os sintomas como dificuldades para urinar, retenção urinária aguda, insuficiência renal, sangramento na urina, emagrecimento, dores nos ossos e até fraturas. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com o urologista Giuseppe Figliolo. Boa noite, doutor. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês de novo, conversando sobre esse assunto tão interessante e que desperta tanto a curiosidade aí dos seus ouvintes, dos nossos ouvintes, enfim, de toda a população. Exatamente, doutor. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Então, doutor, o câncer de próstata atinge quantos homens? A gente tem um número desse aqui do estado do Amazonas? Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, que é o órgão regulador, né? Aproximadamente 500 casos novos por ano aqui em Manaus. Para ser mais exato, em torno de 480. Isso, obviamente, pode ser subnotificado, mas é o dado estatístico que a gente tem com validade, né? Que é o dado reconhecido pelas autoridades em saúde. Em torno de 500 casos novos a serem somados aos que já existem. É muita gente. De fato, é um problema de saúde pública. Doutora, a prevenção ela deve ser realmente praticada por todos, né? Porque ela é a melhor saída, né, para os homens, não é isso? De fato, a prevenção, ela vem desde a atenção primária, né? Sim. Posso destacar que prevenção é um conceito muito amplo. Prevenção é em questão de alimentação, em questão de evitar o tabagismo, de praticar atividade física, evitar a obesidade, alimentação saudável. Prevenção é um termo muito amplo. Em se tratando de câncer de próstata, o que a gente recomenda, sobretudo para homens a partir da quarta, quinta década, sexta década de vida e etc., é que faça pelo menos uma vez por ano o seu rastreamento para fazer o diagnóstico precoce desse problema que é o câncer de próstata. O que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda é que a partir de 50 anos deve ser feito o toque retal e o PSA em todos os homens. E para quem tem algum antecedente na família ou é da raça negra, a partir de 45 anos. Essa é a recomendação. Ok. Certo. Doutor, hoje os tratamentos estão bem mais modernos, é claro, né? É possível tratar esse problema sem necessidade de cirurgia? Perfeito. Sem dúvida, existem várias formas de tratamento. Depende do estadiamento da doença. Depende se a doença está localizada só na próstata ou se a doença já está em outros órgãos. Por que a gente frisa tanto o diagnóstico precoce? Porque é quando você consegue oferecer os melhores tratamentos com chance de cura acima de 90% e a pessoa se restabelece e volta a ter vida plena. Uma preocupação dos homens hoje em dia é que eles pensam da seguinte forma: puxa, mas se eu for ser diagnosticado com esse problema, eu vou ter que tratar. E aí, se eu tratar, eu posso desenvolver alguma consequência, uma sequela desse tratamento, como, por exemplo, a impotência sexual, que é um pavor de todos os homens, né? E outra seria a incontinência urinária. Hoje, com os tratamentos modernos, até mesmo cirurgias minimamente invasivas, por técnica laparoscópica, até mesmo robótica, radioterapia, o indivíduo é tratado do câncer, fica curado e volta a ter vida normal. Ok, nós falamos aí sobre a prevenção, né, que ela é muito importante, mas quais são os exames que o homem deve fazer para a prevenção do câncer de próstata? E a partir, você já até falou aí da idade, mas é 40 anos, não é isso? A partir de 40 anos, ou tem uma idade anterior, ou não tem idade? Olha só, obviamente que
o homem deve cuidar da saúde desde sempre, né? É uma questão educacional, inclusive. Os homens, eles têm mais dificuldade, de fato, de procurarem um médico. As mulheres, acabamos de sair do Outubro Rosa, a campanha é um sucesso, procurar os cônjuges, conversar sobre os diversos assuntos. O homem ainda tem um certo preconceito nesse sentido, talvez pela cultura patriarcal mesmo, de que não pode mostrar fragilidade, de que é o provedor da casa, etc. Mas isso tem que ser desmistificado. E a atenção primária, nesse ponto, ela é muito importante. Para prevenir, inclusive, complicações de outras doenças crônicas, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, etc. A gente sabe que os homens, eles morrem mais precocemente do que as mulheres, né? E especificamente, em se tratando de câncer de próstata, uma pergunta que é muito comum no consultório é: puxa, mas a medicina evoluiu tanto e ainda é preciso fazer o tal do exame de toque retal? Toque, eu sempre digo que esse exame, ele é difícil de ser substituído, porque ele é um exame simples, rápido, eficiente, barato, indolor, não tira a masculinidade de ninguém e pode salvar vidas, né? Sim. E associado com o exame de sangue, que é o PSA, são os exames que a gente tem assim como fazer um rastreio para o diagnóstico precoce da doença. É claro, se algum desses exames vier alterado, a gente vai progredir na investigação. Aí talvez solicitar exames até mais caros e mais, digamos assim, dolorosos, como a ultrassom transretal com biópsia. Hoje em dia se faz sob anestesia, de fato já não tem mais o problema de tantas queixas. A ressonância da próstata são exames que são usados, mas não substituem de uma maneira assim completa, e até porque o exame de toque retal, como eu falei, é simples, rápido, barato e eficiente, então ele deve ser estimulado a ser feito pelos homens sem preconceito. Não tem como fugir do toque, né, doutor? Essa é a realidade, essa é a verdade. Seria o ideal fazer os dois, não só o toque retal. O toque retal, ele também não é 100%, isso vamos deixar claro. É difícil você ter um exame na medicina que seja 100% confiável. O PSA, que é um exame, um marcador de sangue, que começou a ser usado a partir da década de 90, ele é muito bom, mas ele pode falhar em até 10% dos casos. Ou seja, de cada 10 homens que têm câncer de próstata, um pode vir com o PSA normal. Mas você imagina, você atende uma população de 100 mil pessoas, você calcula isso aí, 10% é um valor muito alto. Então, muitos homens podem ter câncer de próstata e se for confiar só no PSA, vai passar batido. Então, quando você associa o PSA ao toque retal, é um método mais... São dois exames, assim, que você consegue dar uma segurança maior para o paciente quando os dois exames estão normais. E quando um está alterado, aí vem a indicação de você tirar essa dúvida com outros exames mais sofisticados. Essa é a mensagem. Certo, doutor. Agora, existem fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata? Essa é a pergunta de 100 milhões, né? De dólares, digamos assim. Todo mundo quer saber como é que eu faço para não ter câncer de próstata. Exato. Alguns estudos evidenciam que substâncias ricas em licopeno, que é muito encontrado em frutas vermelhas, em tomate, podem prevenir a longo prazo. A gente sabe que dietas muito gordurosas, a base de fast food, também tem prejuízo. Por quê? Porque em países onde se consome muita comida gordurosa, industrializada, existe uma maior prevalência de câncer de próstata. Ao passo que em países asiáticos, onde a alimentação principal é a base de fruta, peixe, legumes, hortaliças, verduras, existe menor propensão de desenvolvimento de câncer de próstata. Então, o que está bem descrito são esses fatores de alimentação, né? A obesidade, isso pode aumentar a chance de um indivíduo de desenvolver câncer de próstata. Já os fatores genéticos a gente não pode mudar, a gente já nasce com eles. E aí a dica para essas pessoas que têm esse fator genético positivo, no sentido de que se tem algum pai, irmão, tio, avô que teve o problema, é melhor procurar logo o médico a partir de 45 para fazer o exame rotineiramente, né? Anualmente. Ok, doutor, essa campanha Novembro Azul aí, nós sabemos que ela é de extrema importância, né? E ela já conquistou aí, né, bons avanços nesse esclarecimento aí, relacionado ao câncer de próstata. Ainda falta conquistar alguma coisa dentro da campanha? Sem sombra de dúvida. Acho que esse é o principal desafio. É uma campanha educativa que vale a pena despertar a consciência dos homens para que eles também precisem cuidar da saúde, né? E, de fato, para você ter uma ideia, existe uma política nacional de saúde integral do homem
foi criada somente há aproximadamente 10 anos. Depois de 20 anos que o SUS foi criado, essa política surgiu aproximadamente em 2009 e ela de fato ainda não foi implementada. O homem, ele ainda carece de muita atenção. Eu vou dar um exemplo bem prático. Existe o Hospital da Mulher, existe a Carreta da Mulher, mas você vê isso relacionado aos homens? Essa é uma crítica construtiva, mas você não vê, né? De fato, então a gente precisa caminhar muito nesse sentido. Outro dado importante, os homens eles morrem mais cedo do que as mulheres. Ou seja, eles tratam menos da saúde. Eles procuram menos o posto de saúde, lá na atenção primária, e eles fazem um diagnóstico às vezes mais tardio. Pra você ter uma ideia, ainda hoje no Brasil, apesar de todas as campanhas de educação, 1/3 dos 30% já são diagnosticados com problema de próstata em fase tardia da doença. Ou seja, é realmente uma luta grande que a gente tem que ter aí para conscientizar essa população masculina. E as mulheres têm um papel importante nisso, elas ajudam muito. Tem um estudo recente que mostra que 70% dos homens são influenciados pelas mulheres quando vão procurar o atendimento médico. Então isso é uma coisa importante, elas precisam se engajar nesse movimento também. Exato, geralmente são as mulheres, né, as esposas vão lá, não, hoje você vai ao médico, enfim, leva na mão e leva o marido ao médico. É importante essa ação também. Doutor, esse ano... Elas participam mais, inclusive, esse mês, eu já participei de algumas lives, etc. E você vê que a participação das mulheres é maior. De fato, elas têm mais interesse, elas gostam de participar do assunto. E isso é um ponto favorável, né? Nesse aspecto, as mulheres realmente estão um pouco na nossa frente. Agora vamos chegar lá à base de muita campanha de educação, né? Que acho que é o ponto principal. Exato, mas importante que nós temos aí já o Novembro Azul exatamente para isso. Doutor, esse ano, por conta da pandemia, não vamos ter aí as ações públicas, né? Como é que vai acontecer a campanha esse ano? Isso é uma outra verdade. A gente fazia alguns mutirões, né? Nos anos anteriores, quando não tinha esse problema da pandemia, a gente tentava diminuir, digamos assim, o prejuízo, atendendo vários homens no mês do Novembro Azul, fazendo as campanhas de mutirões, etc. Mas uma coisa que vale a pena destacar é que não é para ser atendido só em novembro, né? Isso tem que ser atendido durante o ano todo. Na verdade, essa atenção primária, como eu reforço, ela tem que começar lá no posto de saúde, onde tem que fazer os exames preventivos lá, ver como é que está o nível da pressão arterial, ver como é que está os níveis do açúcar, para ver se não tem diabetes, né? Fazer o seu exame de PSA. O exame de toque retal, ele é um exame que pode ser feito por qualquer médico. Na verdade, ele faz parte do exame físico. Ele não é uma coisa assim que só o urologista pode fazer, não. Na verdade, se você encontra alguma alteração, aí sim vai ser encaminhado para atenção secundária, para atenção terciária, cuidados de um especialista. Mas o fato é que precisa lá, desde o início, lá na ponta, procurar o posto de saúde, a casinha, o que for, para fazer o check-up preventivo, né? Fazer os seus exames de rotina e aí cuidar da própria saúde, ter essa conscientização, né? Tá ótimo, então, doutor. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o urologista Giuseppe Figliolo. Boa noite. Obrigado também, estou à disposição. Muitíssimo obrigado, uma ótima noite. Agora 6h40 e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, vamos agora com a segunda, né, da playlist de hoje. Vamos com o cantor britânico S.D. Lewis, que lançou aí o mais novo single Feed the Fire, né, que tem aí a participação do artista indicado, inclusive, ao Grammy, que é o Luck Day. Então vamos de música. Segunda da playlist de hoje aqui do 18 horas. Feed the Fire. Também 6h45 em Manaus. Você no melhor Mix do Brasil. A segunda, hein, da playlist de hoje. S.D. Lewis e Lake Day. Feed the Fire, né? Você conferiu e curtiu aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Bom, e agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quinta-feira aqui em Manaus, hein? Previsão do tempo com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublados com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 82%. Ainda 6h45, boa noite. Mix
Olha, a Justiça do Amazonas condena, hein, a MAP Linhas Aéreas, né? Condenada aí a indenizar um cliente após falhas no serviço. Segundo o processo, uma consumidora idosa teve que esperar cerca de 10 horas até o voo ser cancelado definitivamente e remarcado para 3 dias depois. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes desse processo e conta pra gente agora. A decisão da comarca de Carauari condenou a empresa MAP Linhas Aéreas ao pagamento de R$15 mil por danos morais a uma cliente idosa e cadeirante que estava em Manaus para um tratamento médico e enfrentou transtornos para realizar uma viagem em aeronave da empresa, no trecho entre Manaus e Carauari, em novembro do ano passado. Segundo o processo, a consumidora adquiriu uma passagem no valor de mais de R$700 no dia 4 de novembro de 2019 e foi antecipada para o dia 3. Na data e horário do voo, houve um atraso e a partida foi remarcada para mais de 6 horas depois, quando houve um novo atraso de mais 1 hora. Após os passageiros já estarem no avião, tiveram de desembarcar devido ao novo cancelamento do voo. Quando estavam retirando as bagagens no aeroporto, foram informados para voltar ao avião. E no caminho, foram surpreendidos com um novo cancelamento. A idosa alega que teve que esperar aproximadamente 10 horas no aeroporto para que a empresa definitivamente cancelasse o voo e remarcasse para o dia 6 de novembro. Segundo o advogado Gustavo Libório, esse tipo de situação é comum entre as companhias aéreas que atuam na Amazônia e abre sim precedência aos consumidores a processarem as companhias. Fazer o check-in, a empresa aérea deve te enviar um e-mail ou mesmo te ligar informando que o seu voo foi cancelado. Mas, infelizmente, geralmente você mesmo só descobre que o seu voo foi cancelado em que momento? Quando você vai fazer o check-in. E é por essa desobediência das empresas aéreas que nasce para você o direito de ser indenizado. Segundo o juiz Jânio Takeda, que prolatou a decisão, os fatos constituem aborrecimentos provocados pela falta de compromisso da empresa ré para seus consumidores e são suficientes para lesar os direitos do consumidor. Ainda segundo o magistrado, o assunto foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça e o cancelamento de voos nas condições tratadas nos autos é passível de provocar danos morais indenizáveis em razão de aspectos concretos do caso apresentado. A decisão ainda cabe recurso à empresa. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Bom, e mesmo faltando somente uma assinatura, até agora a CPI da Educação ainda não pôde ser instaurada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Pois é, e com isso o pedido dos professores da rede pública de ensino que pedem uma investigação sobre os contratos da SEDUC não foi ouvido pelos parlamentares. Quem conta essa história pra gente agora é a repórter Cíntia Blink. A CPI da Educação ainda precisa de uma única assinatura para acontecer. Dos 24 deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas, apenas 7 assinaram o requerimento. Quer dizer, 8 assinaram, mas um deles, o deputado Augusto Ferraz, decidiu recorrer na Justiça para não apoiar a criação da nova CPI. O parlamentar não explicou o porquê da mudança de ideias sobre apoiar que a Secretaria de Educação do Estado tivesse os contratos examinados pela Casa Legislativa. Mas é possível dizer que a vontade de retirar o nome do requerimento coincidiu com a eleição, em que ele disputa para prefeito de Iranduba. O deputado Serafim Correia, que assinou o tal requerimento, já havia alertado que o último nome seria difícil de conseguir, porque, para ele, não é do agrado do governador Wilson Lima que seja feito com a SEDUC o que a CPI da Saúde fez com a Secretaria de Saúde do Amazonas, em que várias irregularidades foram desvendadas.
O assunto parece ter morrido na Assembleia, mas pontualmente volta à tona, especialmente porque os professores querem ver a CPI da educação acontecer e pedem isso aos representantes do Poder Legislativo do Estado. Como afirma a presidente do Sinteam, Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues. Quando há transparência e quando você consegue identificar onde está sendo gasto, há um investimento maior e melhor dentro da educação. E a educação no estado do Amazonas está necessitando disso. A CPI da Educação foi uma proposta do deputado Wilker Barreto. Além dele e de Serafim Correia, assinaram os deputados Delegado Péricles, Fausto Júnior, Josué Neto, Sinésio Campos e Dermilson Chagas. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O INSS começou a testar perícias online. O objetivo é diminuir a fila de concessão de benefícios. Esse projeto ainda é chamado de projeto piloto e prevê a realização de perícias médicas do INSS com o uso de telemedicina. Mas vale somente para a concessão de auxílio-doença, como explica a repórter Nathalie Moraes. O projeto piloto que prevê a realização de perícias médicas do INSS com uso de telemedicina começou nesta terça-feira. O teste vale apenas para a concessão de auxílio-doença. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, nesse momento, o procedimento será apenas para um grupo restrito de pessoas, os segurados de empresas que possuem acordo de cooperação com o INSS ou que tenham formalizado o termo de adesão de experiência piloto. A proposta é que um médico do trabalho contratado pela empresa acompanhe o funcionário da perícia médica virtual. O empregado deve concordar com o procedimento. No atendimento, o médico da empresa terá que realizar todos os testes solicitados pelo perito médico federal e responder a questionamentos. Ele não poderá intervir nas perguntas feitas diretamente ao funcionário. O perito do INSS pode conceder o auxílio-doença, negar ou pedir para que o funcionário compareça a uma agência caso não fique claro se há ou não o direito ao benefício. O projeto piloto vai até o dia 31 de dezembro de 2020. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Para 6h53, boa noite para você no Melhor Mix do Brasil, a terceira da playlist, hein? No dia 18 de setembro, a cantora Alicia Keys, ganhadora inclusive de 15 estatuetas do Grammy, lançou o aguardado álbum Alicia. O disco tem aí 15 faixas e mostra a versatilidade de Alicia Keys. Bom, segundo a cantora, em termos musicais, o novo trabalho tem tudo que ela curte nesse atual momento da vida dela. Então vamos encerrando a playlist de hoje aqui do 18 horas. Vamos de Underground. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h57, fechamos assim, né? A playlist de hoje aqui no Melhor Mix do Brasil com Alicia Keys, Underdog em 100.7. Mix. Bom, agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karine Leão. E o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado nesta quarta-feira, traz o registro de 839 novos casos de Covid-19, elevando para 163.399 o número de casos confirmados no estado. 422 pacientes seguem internados, sendo que 271 em leitos clínicos e outros 147 em UTI. Conforme o boletim, foram confirmadas 15 mortes por Covid-19, elevando para 4.588 o total de mortes no estado. E segundo o levantamento de consórcios de veículos de imprensa, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde, o Brasil tem hoje 160.785 mortes por coronavírus, confirmadas até a 1 da tarde desta quarta-feira. O país soma hoje 5.575.289 casos confirmados. E segundo os dados do Ministério da Saúde, hoje existem 5.028.216 pessoas recuperadas da Covid-19 em todo o país.
Agora são 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, o povo brasileiro deve ficar bastante atento ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Vença quem vencer a eleição para presidente do país mais rico do mundo, uma coisa é certa: a divisão do país entre correntes que têm absoluta certeza sobre seus dogmas. E qualquer país que se queira democrático não pode e nem deve entrar na armadilha de dividir seu povo por simples questões ideológicas. Muito menos uma divisão que siga líderes que, para se manterem em suas posições de conforto, provocam mais e mais divisão. O povo brasileiro deve estar atento à serpente do totalitarismo, venha da direita ou venha da esquerda. A divisão de um povo jamais na história levou a um lugar de paz ou de economia pujante. Os dogmas ideológicos já levaram a grandes guerras e milhares de mortos e sofrimentos. O diálogo, o voto livre, a liberdade de imprensa, o fortalecimento das instituições democráticas, a livre manifestação de pensamento, o respeito um pelo outro e as leis. São essas coisas que levam uma sociedade ao progresso social e econômico. Pensamentos diferentes não podem se sobrepor a outros pela força, ou entraríamos no caos social que só nos levaria ao sofrimento. 18 horas. 7 horas em ponto, Carimilhão. Fechamos assim mais uma edição do 18 horas. Tá ótimo, então. Um beijo, gente. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Amanhã, quinta-feira, a partir das 6 da tarde, estaremos de volta com você, hein? Aqui no melhor mix do Brasil. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.